ao fazer abandono de vulnerável, abandono de uma criança ou de um idoso, você deve ficar 6 meses encarcerado. Mas esse mesmo novo Código Penal diz que se uma pena de uma ave rara, uma pena de um pavão, foi encontrada sendo vendida numa feira qualquer, são 7 anos de prisão. Se você der um tapa ou maltratar um animal, o animal não deve ser maltratado, deve ser bem tratado, enquanto o animal não deve ser tratado feito gente, mas feito animal. Mas se você der um tapa num cachorro, são 7 anos de cadeia para você. Olha como os valores se perderam no tempo e para onde nós estamos indo. Lesão corporal, eu de posse de um facão, acerto aqui o meu querido bicho, que Deus nos proteja disso. Eu vou com essa lesão ficar 6 meses encarcerado, mas se eu der um tapa num cachorro, eu vou pegar 5 anos de cadeia. Então a minha sugestão aos senhores, que se mordidos forem por cachorro, bata no dono, ao invés de bater no cachorro, porque são 6 meses, e o cachorro são 5 anos. Os valores perderam. Se você mata um passarinho, 5 anos sem fiança. Atirou no rosto de um qualquer, ou até de uma criança, de um vulnerável, se você tem a capacidade de correr e fugir do flagrante, e se apresentar depois de for réu primário, a lei diz, parabéns para você, que capacidade, cometer um crime e ainda ter capacidade de se evadir do local, parabéns, você nunca cometeu nenhum crime, diz a lei, portanto, cumpra isso tudo em liberdade. A vida não vale nada, a vida não vale nada. Estamos diante de um quadro em que há um levante pequeno, mas de vozes muito agudas e fortes, que conclamam, pedem e querem o aborto de toda a ordem nesse planeta, e aqui no Brasil o movimento vai crescendo. Aborto é atentado contra a natureza de Deus. Quem tem coragem de abortar, teria coragem de encontrar Jesus fisicamente e atirar no rosto dele. É atentado contra a vida, e nós que acreditamos na vida, na concepção, temos a obrigação de fazer o debate de forma educada, revelando a nossa inconformidade e sem entrar no debate do desespero, da gritaria, da infâmia, da injúria, da indecência daqueles que querem porque querem, e aqueles que não se tornam como eu, que querem como eu, que gostam como eu gosto. É preciso fazer uma lei para que eles sejam tidos como criminosos no país. Nós estamos diante da lei, de um texto que está aqui no Senado há 10 anos, e há 10 anos eu enfrento o texto do PL 122 da homofobia, que não está na Câmara, está aqui há 10 anos. E há 8 anos eu enfrento ele com a relatoria da senadora Fátima Freire. E tratei educadamente durante todo esse tempo, e ele não foi aprovado, não porque eu sou de confissão evangélica. Uma coisa que precisamos deixar muito claro: esse não é um enfrentamento de evangélico contra homossexuais, ou de católicos, é um enfrentamento da própria sociedade que quer e entende que sem valores nós não iremos a lugar nenhum. Uma sociedade que entende que a nossa base não está no Ministério Público, a nossa base não está no Conselho Tutelar, a nossa base não está no Judiciário, a nossa base não está no Parlamento, a nossa base está na família. É por isso que eu refuto e enfrento veementemente quando alguém diz que o problema do Brasil é educação. O problema do Brasil não é educação. Ora, educação quem dá é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. É diferente. Professor não tem a obrigação de educar meu filho, professor tem a obrigação de educar o dele. Eu não tenho a obrigação de colocar na conta dele o filho mal criado que eu não tive a capacidade de educar. Escola abre janela para o conhecimento e não educa ninguém. Nós estamos fazendo debates equivocados de meia dúzia de filósofos do entendimento e do futuro. E no mundo globalizado como esse, uma lei nefasta, que se eu não alugo meu imóvel homossexual, eu vou preso. Se eu o demito, vou preso. Se eu não admito, vou preso também. Se eu não aceito o gesto afetivo, preso também vou. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Quem sou eu para tirar? O que eu devo a eles e o que nós devemos aos homossexuais é o respeito.
e essa dívida eles têm conosco também. Eu devo a eles a tolerância, e eles devem a tolerância a mim. Se tivermos, bispo, que constituir um texto, nós não precisamos, que a Constituição diz que é crime discriminar, já existe. A mesma lei que pune um sujeito que assassinou um negro, a lei que pune alguém que assassinou uma doméstica, ou um milionário, ou uma criança, um adolescente, ou uma mulher. Quando alguém é assassinado, você corre na delegacia, faz um boletim de ocorrência, recorre à lei, para poder buscar a punição. Deve ser a mesma lei que pune alguém que mata um homossexual. Ou nós vamos ter que criar uma lei especial, diferenciada, para poder punir alguém que foi assintoso contra a integridade física de um homossexual, que não deve, até porque Deus deu livre-arbítrio a eles. Eles trabalham, pagam impostos, geram emprego, estudam, merecem o nosso respeito. Eles merecem o nosso respeito, mas merecem, nós merecemos ser respeitados, porque quem precisa de respeito tem que dar respeito. Tem que dar respeito. Há 2 anos atrás eles foram para a avenida e levaram os símbolos da Igreja Católica em posição sensual. Quem quer respeito tem que aprender a dar respeito. Do ponto de vista da quebra de valores, e encerro aqui a minha fala para passar aos oradores. Do ponto de vista da quebra de valores, o Brasil vai andando tão rápido, o Brasil vai tão avassalado, que ontem o Conselho Nacional de Justiça, que não é o Senado, o Conselho Nacional de Justiça, que não é a Câmara dos Deputados, que não é o Parlamento, que não tem poder nem prerrogativa de fazer lei, o CNJ ontem determinou que os cartórios façam casamento homossexual. Está equivocado, não tem autoridade, não tem moral para tal o Conselho Nacional de Justiça, até porque eu participei da concepção do Conselho Nacional de Justiça, na mesma época da concepção do Conselho Nacional do Ministério Público, que é tão somente um órgão fiscalizador das atividades e do comportamento dos magistrados, assim como é o CONAMP, Conselho Nacional do Ministério Público, que foi criado para ser os olhos éticos da sociedade no comportamento dos promotores. Nós não criamos, deputado Limpo, o Conselho Nacional de Justiça para agora ele faça lei. O Conselho Nacional de Justiça ontem cuspiu, rasgou, pisou, violou o Código Civil brasileiro. E quero dizer aos senhores que eu não vou ficar calado. Hoje me pronunciarei sobre tal e entrarei com um projeto de resolução na mesa do Senado para assustar essa atitude nefasta, covarde, ontem do CNJ do Brasil. Encerro falando alguma coisa que pode ser muito duro de ouvir. Da maneira acelerada como anda, da maneira acelerada como se avassala a violência no Brasil e a quebra de valores, da maneira rápida, da maneira ligeira, imediatamente mais do que imediato, que anda a quebra de valores no Brasil com a vênia das autoridades, vou afirmar uma coisa aos senhores: se Deus não tomar uma atitude urgente com esse país, vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Passo a palavra ao doutor Picconi,